Julgar é pecado? A gente vê por aí muitas pessoas dizendo: não julgue para não ser julgado, só Deus pode julgar. Toma cuidado, da mesma forma que você julga, Deus vai te julgar. Inclusive, nós temos um tribunal onde fazemos julgamentos. Isso seria pecar? Olá e prazer, eu sou o Gustafer e vim informar você. Primeiro, o que é julgar? Existem vários significados no dicionário para a palavra julgar, então eu trouxe alguns dos quais eu acho que são os principais. O primeiro é tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro, no caso agir como uma autoridade. Segundo, tomar um conceito, uma opinião sobre algo ou alguém. Exemplo, quando eu vejo uma pessoa com uma camisa da Anitta, eu vou julgar que ela seja fã da Anitta, mesmo que talvez nem seja. Em terceiro, nós temos o julgamento moral, que é o processo mental pelo qual as pessoas avaliam se uma ação, decisão ou comportamento é certo ou errado, bom ou mal, com base em princípios éticos, valores, normas sociais ou crenças pessoais. Vale lembrar que ao fazer julgamento contra alguém, nós tendemos a separar essa pessoa das demais. Já no grego koiné, a palavra julgar, que é krino, pode ter vários significados dependendo do contexto em que ela está, como separar, condenar, julgar e outros. Vou deixar algumas fontes na descrição sobre essa palavra. Mateus 7, do 1 ao 5, é a passagem usada por muitos para dizer que julgar é errado, mas apenas leem o primeiro e o segundo versículo. No primeiro diz que não devemos julgar, e o segundo diz para tomar cuidado, pois com a medida que você usar para medir, você será medido, dando a entender que Deus irá julgar você. Inclusive, algumas bíblias colocam ali a palavra Deus, ficando não julgue para não ser julgado por Deus. Só que está errado, porque o texto original isso não está presente, a palavra Deus não existe lá, ok? Isso é uma invenção. Agora pega a sua Bíblia e vamos ler junto comigo. Não julguem os outros para que vocês também não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que usarem para os outros, essa mesma medida será usada para vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebe o tronco que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se há um tronco no seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro tire o tronco do seu próprio olho e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. As traduções acabam diferindo muito, mas geralmente elas não mudam tanto, mas algo que fica visível em todas elas é que, após ler a passagem de Mateus 7, do 1 ao 5, como um todo, sem pegar versículo separado, você entende que Jesus está criticando o julgamento hipócrita. Vamos para a exegese do texto. Não julguem os outros para que vocês também não sejam julgados. Aqui muitas pessoas acabam interpretando errado porque só pegam a primeira parte e pensam que Jesus está falando para que as pessoas não julguem as outras. Sendo que não, aqui Jesus está propondo uma ideia e logo abaixo o texto ele vai elaborar essa ideia. Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que usarem para os outros, essa mesma medida será usada para vocês. Jesus avisa sobre o peso de fazer um julgamento pesado contra alguém, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. Não por Deus, mas pelas pessoas ao seu redor. E te pergunto, você vai aguentar o mesmo peso que você pretende ou colocou na outra pessoa? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não percebe o tronco que está no seu próprio olho? O cisco representa um erro pequeno em outra pessoa, enquanto o tronco simboliza um grande erro que alguém ignora em si mesmo. Ou seja, muitas vezes somos rápidos para criticar pequenas falhas dos outros, mas cegos para nossos próprios defeitos. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se há um tronco no seu próprio olho? Jesus nos alerta que antes de julgar alguém, devemos olhar para nós mesmos antes, até porque como você pode tirar o cisco do olho do seu irmão, se há um tronco no seu? É como um cego querer guiar outro cego. Hipócrita, primeiro tire o tronco do seu próprio olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ao tirar o tronco do seu olho, você verá claramente por onde deve guiar outra pessoa. Caso você se atente, você também irá descobrir que é um conselho para não se guiar por pessoas que estão piores do que você. Me diga, se você está com problemas, como poderia alguém que está igual a você te guiar? Não dá. Ou seja, está bem claro que a passagem de Mateus 7, Jesus se mostra contrário ao julgamento hipócrita. Se você ainda tiver dúvidas, vamos olhar a outra passagem de João 7, 24. O contexto desta passagem é que Jesus estava em Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, e os líderes judeus estavam criticando Jesus por curar um paralítico no sábado, porque eles consideravam a cura um trabalho proibido no sábado, mas Jesus aponta a hipocrisia deles. Eles aceitavam fazer a circuncisão no sábado, pois a lei exigia que um menino fosse circuncidado no 8º dia, mesmo que caísse no sábado. Então Jesus diz, não julguem pela aparência, mas julguem com justiça. Jesus ensina que não devemos julgar de forma superficial ou apenas o que parece à primeira vista. O julgamento precisa ser justo e correto. Com isso, Jesus mostra que eles estavam julgando de maneira errada, fazendo julgamentos pelo que eles acreditavam ser o certo, mesmo não sendo, porque não há um dia específico em que não podemos fazer o bem. E como vocês viram, ele não se opôs ao julgamento em nenhum momento.
Vale relembrar que as pessoas geralmente usam os 2 primeiros versículos de Mateus 7 para dizer que não devemos julgar. A dica é usar João capítulo 7, versículo 24 e explicar o verdadeiro significado de Mateus 7. E sobre as leis estatais? Seria errado seguirmos as leis? Quando devo seguir e quando não devo? Será que podemos ter juízes humanos ou apenas Deus é o nosso juiz? Em Êxodo 18, Moisés agia como juiz e julgava o povo, desde a coisa mais difícil até a coisa mais simples. Mas ele fazia de acordo com a Torá, que foi dada por Deus, ou seja, ele seguia a vontade de Deus. Mais à frente, seu sogro vai recomendar que ele coloque outros juízes para julgarem os casos mais simples, para Moisés não ficar sobrecarregado, e ele aderiu a esse conselho. Em nenhum momento na Bíblia, Moisés foi repreendido por Deus por ter agido como juiz. Então sim, podemos ter juízes humanos, desde que eles sejam justos, ok? Mas quando devo obedecer e desobedecer a lei? Em muitos momentos do Antigo Testamento, o povo de Deus acabava sendo escravo de uma nação pagã, e eles os obedeciam, desde que não interferissem na relação deles com Deus. Como, por exemplo, Daniel, que se isentou de comer da comida do rei, já que a Torá dizia que era pecado comer animal impuro, ou quando ele foi impedido de orar, mas mesmo assim continuou. Em Mateus capítulo 22 e versículo 21, os fariseus e os herodianos tentaram armar uma cilada para Jesus. Eles perguntaram se era certo pagar impostos a César, esperando que qualquer resposta que pudesse ser usada contra ele. Se Jesus dissesse que não era certo pagar impostos, ele poderia ser acusado de rebeldia contra Roma. Se dissesse que sim, poderia ser visto como traidor do povo judeu, que odiava o domínio romano. Então Jesus pediu uma moeda e perguntou de quem era a imagem nela. E quando responderam de César, ele disse, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mostrando que nós cristãos devemos cumprir com os nossos deveres terrenos, mas sem se esquecer do principal, que são as nossas obrigações. Com Deus. 1 Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Gusta, então Deus coloca um político para roubar alguém? Foi Deus quem colocou o Bigodinho no cargo dele? E não, Paulo não está dizendo que todas as autoridades são justas ou que Deus aprova tudo o que fazem. O princípio é que Deus permite que os governantes subam ao poder, mesmo que os injustos. Ai, mas é injusto. Quem foi que colocou eles lá? Entenda, Deus permite os governos injustos, mas isso não significa que ele concorda com o mal que fazem. Em Tito 3 diz, lembra-lhes que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que obedeçam, e estejam preparados para toda boa obra. Quando o texto diz, e estejam preparados para toda boa obra, se refere a nossas obras como cristãos, ou seja, Paulo enfatiza que devemos andar conforme a lei, mas que também devemos estar preparados para nossas obras como cristãos, como ajudar o próximo, dar roupa, doar alimento, mesmo que a lei nos impeça de fazer isso. Os apóstolos também já foram impedidos de pregar o nome de Jesus. Em Atos capítulo 5, do versículo 27 ao 29, é dito, os apóstolos foram levados e apresentados ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los. Nós já ordenamos claramente que vocês não ensinassem nesse nome. Mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse ensinamento e querem nos formar responsáveis pela morte desse homem, no caso Jesus. Mas Pedro e os outros apóstolos responderam, é necessário obedecer a Deus antes mesmo dos homens. Então a conclusão que chegamos é que nós cristãos devemos nos sujeitar às autoridades, até porque se não fosse da vontade de Deus, ele teria removido todas elas já do poder, além de ser prudente, já que nós não podemos sair por aí desobedecendo todas as leis e ficar impune. Mas nós podemos desobedecer a lei quando ela infringe nossos direitos de exercer a nossa fé. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu like, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. E nos vemos daqui, sei lá, 3 meses, já que eu não tenho muito uma média de vídeos por semana, ou sei lá. Então é isso. Fiquem com Deus e até.